Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez, mais uma quarta-feira, e dessa vez uma quarta-feira muito especial para todos nós, exatamente porque estamos no dia 11 de agosto e é o dia que se comemora o Dia do Estudante. Então, estamos todos reunidos na condição de estudantes que o somos. Não existem mestres entre nós, apenas estudantes. Nós encontramos nossos mestres na literatura que buscamos, nós encontramos nossos mestres uns nos outros, mas somos todos estudantes. Mestre para nós é a figura do Cristo e seus avatares, aqueles personagens que sublimaram-se na tarefa da caridade, na tarefa da reforma íntima. Então, meus irmãos, que nesse dia 11 de agosto, dia do estudante, todos nós possamos abrir nossas mentes, abrir nossos corações, para que nós possamos lograr verdadeiramente vencermos-nos. Estamos aqui para isso, para que nós possamos nos conhecermos. A tarefa do autoconhecimento é verdadeiramente a tarefa mais importante para nós conseguirmos ir encontrando gradativamente aquilo que deve e pode ser mudado em nós, para que nós nos esforcemos nesse objetivo e para que nós sejamos capazes, mudando lentamente, vencendo o nosso ego, que nós possamos olhar com outros olhos para aqueles que estão à nossa volta, nossos irmãos em humanidade, todos eles, que nós possamos ser misericordiosos, que é um tema que será abordado no nosso estudo de hoje. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando um pouquinho dos aspectos históricos daquilo que estava acontecendo ao tempo de Jesus. Nós sabemos que toda aquela região da Palestina, ela se encontrava dominada pelos romanos. Os romanos dominavam todas aquelas terras, sendo as terras da Palestina em áreas ocupadas pelos judeus, pelos gregos. Os romanos, então, verdadeiramente semelhantes a uma águia, eles estendiam as suas asas e dominavam belicamente toda aquela região. E eles tinham uma forma muito curiosa de exercer esse domínio. Eles subtraíam daquelas terras, daquelas pessoas, daqueles povos, tudo aquilo que eles conseguiam, sem fazer com que aquele povo entrasse em desespero a tal ponto de que promovessem rebeliões e guerras. Então era comum que os romanos cobrassem uma taxa, cobrassem impostos. Nós não podemos esquecer que bem recentemente o Brasil também passava por isso. Não sei se nós nos lembramos dos nossos livros de história. Nós, brasileiros, nós tínhamos que dar 20% de tudo aquilo que nós conseguíamos para Portugal. Isso fez com que o Brasil, que existisse em nosso território inúmeras revoltas, que eram severamente reprimidas pelos militares portugueses, era o chamado Quinto. E muitos brasileiros, aqueles que buscavam ouro nas Minas Gerais, eles tinham que dar a quinta parte de tudo aquilo que eles encontravam, de tudo aquilo que eles produziam, exatamente para os portugueses, para os dominadores. Isso deixava nós, enquanto colônia, muitos de nós revoltados. Existiam diversas pessoas que tentavam burlar essas leis e somam-se muitas histórias contadas nos livros acerca desse período. Mas a verdade é que as colônias normalmente elas não eram 100% submissas aos seus colonizadores. Nós encontramos isso em toda a América Espanhola. E não era diferente, naturalmente, há cerca de 2 milênios na Palestina. Era natural que entre os hebreus, entre os judeus, eles também tivessem algum rancor, eles se sentissem constrangidos pela dominação romana e por ter que pagar impostos, por terem que pagar parte daquilo que eles produziam. É muito difícil falar qual era a parte que eles deviam pagar aos romanos, porque me parece que variava de região para região. Mas os romanos, tão logo dominaram aquela região, eles dividiram aquele povo em tetrarquias, e eles escolhiam então os administradores daquelas tetrarquias, normalmente judeus também. E eles tinham que selecionar pessoas entre os judeus para que se transformassem em coletores de impostos, que seriam chamados de publicanos.
A princípio, eles desenvolveram uma espécie de um leilão. Aqueles que podiam comprar esses títulos o fizeram, na expectativa de aumentar seus lucros. Porque aqueles que cobravam os impostos, os chamados publicanos, eles também, após pagarem os tributos aos romanos, aquilo que restassem ficava para eles, era o lucro deles. E era uma atividade bastante lucrativa. E conforme indicam os evangelhos, muitos desses publicanos não eram honestos. Nós temos diversos publicanos famosos nos evangelhos, na literatura dos evangelhos. Nós temos a figura de Zaqueu, nós temos uma figura muito especial que será nosso objeto de estudo dessa noite. Então os publicanos, eles eram detestados pelos judeus. E, gente, sinceramente, não seria diferente nos dias de hoje. Porque imaginemos que nós estivéssemos sob o domínio de um outro povo e nos víssemos obrigados a pagar impostos para esse povo que nada produzia. Nós tínhamos não apenas que pagar os impostos, mas entre nós, entre os nossos irmãos de pátria, existiam aqueles que a serviço dos invasores, dos colonizadores, existem aqueles então que subtraem do seu próprio povo. Assim eram vistos os publicanos. Os publicanos, embora fossem judeus, eles eram vistos como traidores, exatamente porque cobravam em nome de Roma, faziam cobranças daquelas pessoas. E eles eram protegidos pelos romanos, então os outros judeus nada podiam fazer. Gente, era natural que as pessoas detestassem os publicanos, considerassem os publicanos como traidores da pátria. Não seria diferente se fôssemos nós, se fosse nos dias de hoje. Nós também teríamos esse sentimento de revolta, de mágoa. E nós vamos começar a narrativa daquilo que nós iremos estudar nessa noite, relembrando uma passagem que está nos 3 evangelhos, apenas João não faz menção, não tem referência a essa passagem, mas diz que Jesus estaria em Cafarnaum. Ele havia acabado de curar um aleijado, quando então ele sai da casa de Simão Pedro, onde ele se hospedava, e ele, ao pegar a estrada, ele passa por uma coletoria de impostos. As coletorias de impostos ficavam nas estradas porque os impostos eles eram cobrados dos comerciantes, dos caravaneiros. As diversas caravanas que passavam pela estrada, elas tinham que pagar impostos, então era normal que nas estradas houvessem, de uma região para outra, as coletorias de impostos. Cobrava-se tributo das alfândegas, dos pescados e dos produtos agrícolas. Então, quando Jesus... E nós não podemos esquecer que Cafarnaum era uma importante região de passagem. Embora fosse uma vila com poucos habitantes, era uma importante região de passagem. Muitos que saíam de Jerusalém obrigatoriamente passavam por ali no sentido de rumarem a terras gregas. Então, por ser uma região de passagem, era natural que muitos caravaneiros passassem por ali. Então, naquela estrada em Cafarnaum, existia uma coletoria de impostos, possivelmente uma simples tenda, onde lá ficava um publicano, cobrando daquelas pessoas que atravessavam, das caravanas que passavam pela estrada. Nós vamos observar no registro dos 3 evangelhos que essa conversão que ocorre ali é a conversão mais simples de todos aqueles que se candidataram ao discipulado, ao colégio apostólico. Existia ali um coletor de impostos chamado de Levi. Um publicano conhecido como Levi, Mateus, vez por outras o chamavam de filho do Alfeu. Ele era um publicano, possivelmente já havia ouvido falar de Jesus, porque Jesus estava em Cafarnaum e aquilo que ele fazia corria aos 4 cantos, ela era levado pelo vento. Então é bem provável que Mateus já o conhecesse, pelo menos da sua fama. Jesus se aproxima da coletoria de impostos e uma única frase, segundo os 3 evangelhos, uma única frase seria o suficiente para que aquele homem mudasse a sua vida completamente. Ele não inventa desculpas. Ele segue naquele mesmo momento, abandona a coletoria de impostos. Jesus se aproxima dele, do publicano, e teria dito: segue-me. No registro dos 3 evangelhos, a frase é só essa: segue-me. E Mateus o seguiu. Mateus o seguiu até o final de sua vida. Mateus
que se tornaria o mais culto dos discípulos de Jesus, um dos membros mais importantes do colégio apostólico, Jesus simplesmente lhe teria estendido a mão e dito: segue-me. E Mateus, então, Levi, abandona a coletoria para sempre. O encontro com Jesus foi para Levi um divisor de águas em sua vida. A sua vida, a partir daquele instante, seria algo completamente diferente de tudo aquilo que ele havia conhecido, e repletado, e refeito, e extremamente repleto de coragem. Ele segue Jesus, abandona tudo, a sua vida muda completamente. Diz os evangelhos que após a conversão de Levi, de Mateus, ele se sente tão feliz, mas tão feliz, que ele resolve dar uma festa. E isso está nos evangelhos registrado. Ele resolve dar uma festa. Então ele reúne Jesus e aqueles que eram seus camaradas, outros publicanos, ele resolve convidá-los para ceiar. Quando ele está organizando a ceia, em que Jesus já estaria sentado à mesa, à porta da casa de Levi, nós imaginamos, à porta da casa de Levi se aproximam fariseus. Esses fariseus se aproximam de Levi e teriam perguntado: por que ele ceia? Por que ele senta-se à mesa com publicanos e pecadores? Os fariseus, então, que não haviam sido convidados para aquela ceia, para aquela festividade, para aquela confraternização, se aproximam de onde Jesus estaria reunido, onde estaria ocorrendo uma festividade pela conversão de Mateus. Eles se aproximam e teriam dito: por que ele senta-se à mesa? Por que ele ceia ao lado de publicanos e pecadores? Jesus, então, ele teria, de alguma forma, sabia o que estava acontecendo. De alguma forma, embora não tivesse sido para ele endereçado a mensagem, Jesus, de alguma forma, sabia o que estava acontecendo e teria dito para todos que o ouviam: os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Ide aprender o que significam as palavras misericórdia quero e não sacrifício. Não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Nós precisamos analisar essas frases citadas por Jesus, porque ela é uma diretriz muito importante para toda a nossa prática espírita. Ela vai de encontro exatamente a todos os nossos princípios, todos os princípios da caridade. Observemos a primeira frase: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Jesus estava deixando claro que ele não veio para aqueles que se consideravam saudáveis, mas para aqueles que se reconheciam verdadeiramente enfermos de alguma forma, porque quando nós nos reconhecemos enfermos, nós nos abrimos para um tratamento médico. Aquelas pessoas que se julgam saudáveis, que não conseguem olhar, reconhecerem-se enfermas, elas não vão ao médico, elas não se modificam. Elas não encontram em si as imperfeições das quais elas precisam mudar. São perfeitas. Jesus não veio para essas pessoas, veio para nós, que somos enfermos ainda da alma, que ainda temos o nosso coração repletado de ciúme, que ainda guardamos rancor, que ainda não temos bons olhos ao olharmos para os nossos irmãos em dificuldade, ou às vezes irmãos em erro, nós temos o hábito de julgarmos só porque os erros deles são diferentes dos nossos. Somos todos enfermos, mas só aqueles que se reconhecem na condição de enfermos estão aptos, abrem-se verdadeiramente para mudar. Talvez por isso seja a tarefa da reforma íntima e do autoconhecimento a tarefa mais importante para todos nós, que nós sejamos capazes de observarmos-nos e conhecermos-nos, para que nós possamos ver exatamente aquilo que nós precisamos mudar em nós. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Curiosamente, a frase seguinte que Jesus cita não é dele. Ele cita uma frase do profeta Oséias. Ele teria dito: ide aprender o que significam as palavras misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Quando a gente vai ao dicionário para entender o significado da palavra misericórdia, ter misericórdia é a capacidade de nós conseguirmos sentir o que o outro sente, colocarmos-nos no lugar do outro, sentir empatia. É nós
sentirmos a dor que o irmão sente. É o princípio básico da caridade. É o princípio básico do amor. E Jesus falava que ele veio para que nós, porque ele queria de nós misericórdia. Ele queria de nós misericórdia e não sacrifício. O que eram os sacrifícios? Entre os judeus, era comum que eles fizessem sacrifícios, que eram jejuações, que eram sacrifícios de ofertas no altar dos holocaustos, mandavam matar bois, matavam carneiros, matavam pombos, matavam diversos animais em sacrifício em holocausto a Jeová. Eles se puniam, eles faziam mortificações, eles faziam jejuações, eram os chamados sacrifícios. E Jesus dizia que ele veio para que nós tivéssemos misericórdia e não sacrifício. Ele entendia que era muito mais importante, o sacrifício mais agradável a Deus era exatamente de nós sermos compreensivos e misericordiosos. Isso era muito mais importante. Logo na frase seguinte, ele vai dizer: não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Para aqueles que se reconhecem na condição de pecadores, Jesus veio para nós, para nos trazer o bálsamo, o alívio, para que nós possamos, de alguma forma reconhecer em nós a necessidade que temos desse mestre, desse farol que nos ilumina, desse apoio, dessa força para que nós possamos nos modificar e vencermos-nos verdadeiramente e servirmos misericordiosamente, sem nenhum tipo de julgamento. Meus irmãos, o estudo dessa noite foi um estudo muito especial, exatamente porque nós vemos diversos irmãos espíritas, católicos, de diversas religiões, mas em especial um em destaque, que é na cidade de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti. Ele tem atendido os moradores de rua, que são centenas, que são dezenas, inclusive nas chamadas Cracolândias, que são irmãos que vivem lá ao vício, que vivem lá em situação de moradores de rua, e ele vai servir alimentos para esses personagens, vai socorrer esses personagens fraternalmente, afirmando que encontra em cada um deles a figura do próprio Cristo. E ele teria sofrido uma crítica de um político, de uma política conhecida na cidade de São Paulo. Ela teria feito críticas a ele, dizendo que ele estaria alimentando bandidos, alimentando aquelas pessoas que moravam na Cracolândia e ofereciam riscos às outras pessoas, porque vez por outra as pessoas eram flagradas em furtos. Ela teria então criticado a atitude dele. Ele então, sem ter condições de se defender midiaticamente, ou talvez não tenha se interessado em se defender, as pessoas, quando souberam, porque ela tornou a crítica dela pública, quando souberam o que havia acontecido, descobriram o Pix da igreja, do padre Júlio, e começaram a fazer depósitos bancários, transferências, e ele fez a maior arrecadação de toda a sua luta, de todos os momentos em que ele tem se dedicado, que ele começou a se dedicar para atender os moradores de rua. Ele fez exatamente a maior arrecadação para que ele pudesse continuar a sua tarefa de distribuir cobertores, de abrir a porta de sua igreja para que as pessoas pudessem encontrar lá um espaço para higiene e para dormirem nas noites mais frias, naturalmente. Muitas instituições espíritas, caravaneiros, nessas noites. Conheço muitas instituições, não apenas na cidade do Rio, capital, mas na Baixada, espalhados por todo o Brasil. Nós temos irmãos espíritas atuando, porque a bandeira da doutrina espírita é a caridade. Isso faz com que a gente se sinta orgulhosos da certeza de que nós estamos no caminho certo. Nós sabemos que não vamos modificar o mundo, mas se nós modificarmos um instante na vida de um irmão, à fome, ao frio, ao relento, nós já nos recompensa de alguma forma, porque existe algo, um fator de recompensa intrínseco em nosso corpo perispiritual, e todos nós nos regozijamos. A verdadeira felicidade, ela de alguma forma, quando agimos com sinceridade, nós sentimos um sistema de recompensa que nos invade, que nos traz saúde espiritual, inclusive. Estamos aqui para servirmos-nos, e a caridade é a nossa bandeira. Jesus não veio para os sãos, então veio para nós, enfermos, e não julguemos outros enfermos. Aqueles que batem às nossas portas, cruzam nossos caminhos, somos todos enfermos. E nós que nos reconhecemos nessa condição, que nós possamos abrir os nossos corações para o divino médico de nossas almas,
para aquele que é a luz do mundo, para que ele possa, em nossas vidas, nos inspirar, nos guiar, nos abençoar, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.